Agora no programa Militão e Militão nós vamos falar um pouco sobre microfisioterapia. Em algumas ocasiões nós abordamos esse tema que é sempre muito interessante, sempre tem gente que acompanha o programa que gosta de que quer mais detalhes a respeito disso. E está conosco para falar sobre isso a Claudete Stabile Romanizzi, né, microfisioterapeuta da clínica Ser Saúde Integrada aqui de Londrina. Claudete, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Marcelo? Bem-vinda de volta ao programa. Ô, Claudete, vamos relembrar então, para quem já acompanhou você aqui, para quem também ainda não acompanhou, o que vem a ser a microfisioterapia e qual a diferença, né, para a fisioterapia convencional? Bom, Marcelo, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual vinda da França, criada na França na década de 80. E agora, em setembro, inclusive, nós comemoramos 15 anos que ela já está no Brasil. E o polo de formação inicial, né, ela veio para o Brasil em Londrina. Ela começou em Londrina, começou por aqui. E ela é uma técnica que, o que diferencia ela da fisioterapia convencional? É porque na microfisioterapia nós não vamos atender e nos preocupar com o sintoma que a pessoa traz. Nós vamos atender as pessoas que nos procuram. Nós vamos um pouquinho além de tratar a doença, a gente vai tratar da pessoa. Até porque atrás de uma dor de cabeça, uma dor no estômago, tem alguém, né? Tem alguém, não é só a dor de cabeça. O motivo que levou àquela dor, né? O que te motivou, Claudete, a fazer essa formação e a trabalhar com essa técnica? Porque lá no começo devia ser um desafio, né? Sim. Eu fui para a microfisioterapia inicialmente como paciente, eu tive um problema de saúde sério e a microfisioterapia me ajudou muito, agregou muito ao meu tratamento e eu gostei muito dos resultados e me identifiquei com a questão da microfisioterapia estar indo além dos sintomas, sim entender qual foi o processo que tinha me levado a adoecer. Aí eu me interessei, fui atrás de conhecer os fundamentos e comecei a estudar e ela hoje me dá então as ferramentas para que eu possa interferir no processo do adoecimento do paciente, o que eu acho que para mim faz muito sentido. Até nisso, ela já foi paciente de microfisioterapia, sim, né? Eu só vendo o que eu compro. Como, Claudete, a microfisioterapia analisa o processo do adoecimento? Bom, na nossa avaliação, nós levamos em conta 3 eixos básicos, principais do ser humano. O primeiro eixo é o da preservação da vida, da questão dos riscos de morte, situações que a pessoa tenha passado, que ela tenha sofrido atentados na sua integridade física. O segundo eixo é o eixo das emoções, das relações, de como ela lida com as relações com as pessoas, com a afetividade. E o terceiro eixo é o eixo da evolução, da realização pessoal. Na nossa avaliação, algo que bloqueou qualquer um desses eixos, afetou qualquer um desses eixos que são essenciais do ser humano, muitas vezes são as causas do adoecimento. E é aí que a gente vai começar a trabalhar. As causas de nossos sintomas podem vir de qualquer etapa da vida, Claudete? Bom, nossa vida começa ali na nossa concepção, né? E aí em diante a gente vai passar por muitas etapas, vida fetal, infância, adolescência, vida adulta. Nossa história pessoal então começa lá na concepção, lá no útero materno. A partir dali, da nossa história no útero materno, nós já começamos a receber informações, através daquele mundo que é o útero da mãe, né? A gente começa a receber informações. E em qualquer dessas etapas seguintes, nós podemos passar por coisas que o corpo sentiu como agressão. Sejam elas físicas, tóxicas, vibratórias, emocionais, ambientais. E tudo que o corpo sentiu como agressão, ele vai ficar com marcas, às vezes, invisíveis. Ele vai apresentar, então, marcas invisíveis, que nós chamamos de cicatrizes patológicas. E essas marcas invisíveis nós vamos detectar com as nossas mãos e é aí que ela vai nortear, essas cicatrizes vão nortear o nosso tratamento. São detectáveis, então? São detectáveis com as mãos. Olha. E quanto às memórias transgeracionais, elas podem afetar a nossa saúde? Aliás, explica memórias transgeracionais. Bom, primeiro. O que é transgeracional, né? É aquela coisa que vai indo de geração em geração, né? Toda família tem doenças, comportamentos, situações, personalidades, que a gente começa a ver que elas começam a se repetir, né?
E não adianta fugir, né? Não adianta fugir. E nós não herdamos, né, só o cabelo, a cor dos olhos. A gente também herda das nossas gerações que vieram antes de nós, memórias, sofrimentos, traumas. Às vezes a gente tem medo de coisas que a gente não sabe por quê, e a gente trouxe isso na nossa memória celular. E aí, com os nossos gestos, né, na microfisioterapia, nós podemos acessar essas memórias, estimular a liberação no corpo do paciente e impedir, inclusive, que ela passe para gerações posteriores. Então a gente faz aí uma limpeza mesmo. E pela história, se não acontecer nada, vai se repetir. Com certeza, nós vamos impedir que isso se repita. E continue como se repetindo. Essa técnica da microfisioterapia atua para liberar esses bloqueios, Claudete? Marcelo, todo método terapêutico, ele dá algum tipo de informação para o corpo, ele entra com alguma informação. Então, por exemplo, o medicamento, ele vai dar uma informação química para alterar o funcionamento do corpo. A psicologia, ela vai atuar com a fala, né? Por meio da fala, ela vai dar informações para o corpo e alterar o funcionamento. Na microfisioterapia, nós vamos trabalhar com os toques. São os toques que vão informar o corpo, os toques sutis em locais pré-determinados, segundo a investigação. Esses toques vão alterar o funcionamento do corpo, liberar os bloqueios, resultando num corpo mais leve, mais tranquilo, sem tanta bagagem pesada e afetando então na melhora da qualidade de vida. Vamos só uma coisa que é preciso destacar, o toque sutil, você falou. Toque sutil. Senão não é microfisioterapia. Não, o toque é sutil, não é nada forte. Entendi. Sempre é muito leve. E a microfisioterapia substitui, por exemplo, a terapia psicológica? Essa é uma dúvida bastante comum. Os próprios pacientes perguntam. Sim. Cada método tem suas peculiaridades e os pacientes, às vezes, podem se identificar mais com uma técnica do que com outra, ou podem associar várias técnicas. Na Clínica Ser, nós oferecemos a microfisioterapia, a homeopatia e as constelações familiares sistêmicas. Porém, nós temos muitas parcerias com vários profissionais. Então, nós atuamos juntamente com dentistas, com fonoaudiólogos, com médicos de outras áreas, com psicólogos, com psicanalistas, com terapeutas das mais diversas áreas, e a gente atua muitas vezes junto, e quem ganha com isso é o paciente, né? Porque nada resolve tudo. Então, tudo vai agregar para melhorar os resultados. Mas a pessoa também pode escolher. Eu prefiro me tratar com a microfisioterapia só, e ela vai só tratar. Uma exclusiva. E ela vai, então, tratar com a microfisioterapia e vai conseguir muito sucesso. Claudete Stabile Romanize, muito obrigado por essas informações e esclarecimentos. Até a próxima entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. Até a próxima e boa noite a todos. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.